joga na moral comigo. Você sofre ou não sofre de prisão de ventre? Faz cocô várias vezes por semana ou faz cocô uma vez por mês? Na verdade, a prisão de ventre ela é muito perigosa para o nosso corpo, podendo inclusive ocasionar câncer do nosso intestino. Daí a importância de você se alimentar bem, comendo vegetais, comendo frutas que possuem fibras que melhoram a movimentação do alimento dentro do nosso trato digestivo, dentro do nosso sistema digestório. Claro que existem algumas dicas para você saber se tem ou não prisão de ventre. A primeira, a mais óbvia, é a seguinte: você faz força para cagar? Se você faz força para fazer cocô, você tem problemas com prisão de ventre. Se você, além de fazer força, precisa de uma mãozinha para ajudar o cocô a sair da sua bundinha, você tem mais prisão de ventre ainda. E também uma outra dica é observar a forma do seu cocô, porque se o seu cocô parece uma bola de almôndega seca que rasga tudo para sair sangue até a alma, você também tem problemas sérios com prisão de ventre. Ai, mas Jubão, o que é o ideal? Fazer cocô 58 vezes por semana ou uma vez por dia? Ai, me conta. Na verdade é o seguinte, se você faz cocô mais de 3 vezes por semana, tá tranquilaço, teu intestino tá joinha de tudo. Agora, se você faz cocô menos de 3 vezes por semana, a casa caiu, você vai morrer logo. Tome cuidado. Agora, além da prisão de ventre, é claro que a gente tem que entender como é que funciona o nosso sistema digestório. E por que não? Uma videoaula. Bota um sangue nesse olho, porque depois da vinheta tem digestão pra você. A função do nosso sistema digestório é transformar macromoléculas em micromoléculas, para possibilitar que essas micromoléculas sejam colocadas dentro das nossas células. Você não tem como colocar um grão de arroz dentro da sua célula. O arroz é uma macromolécula. Por isso que nós precisamos do nosso sistema digestório para pegar os nutrientes que estão nesse arroz bem pequenininhos e colocá-los dentro das nossas células. O nosso processo digestório ele se divide em 4 etapas. Nós temos a ingestão, nós temos a digestão, nós temos a absorção e depois nós temos a egestão. E os órgãos que estão envolvidos nesse processo pedagógico, o Jubilu mostra agora para você. Então aqui nós temos todo o sistema digestório. Então nós temos aqui, vamos começar pela boca, e aí vamos passar pela faringe, depois o alimento vai entrar pelo esôfago, vai ser levado para o estômago. Aqui no estômago o alimento vai ser enviado para o intestino delgado. A parte inicial do intestino delgado é o duodeno, que vai contar com a ajuda de 2 glândulas acessórias, o pâncreas, que está aqui, e o fígado com a vesícula biliar, que se encontram aqui. Depois o alimento vai passar aqui pelo jejum e pelo ilho e vai entrar no intestino grosso, onde nós temos aqui o apêndice ou seco, e aqui nós temos o cólon ascendente, o cólon transversal e o cólon descendente. Depois nós temos o reto, ânus e bostídio rolando. A boca, a boca. Dá para fazer muita coisa com a boca, mas quando se trata de processo digestivo, a boca faz a mastigação com o auxílio dos nossos 32 dentes. Aí eu só tenho 7. A casa caiu para você. Esses dentes se dividem basicamente nos incisivos e caninos, que são dentes que servem para cortar o alimento, pré-molares e molares, que são dentes que servem para moer e esmagar o alimento. Claro que
Esses dentes estão envolvidos no processo que a gente chama de digestão mecânica. E a ideia da digestão mecânica é muito simples, é eu pegar o alimento que está inteiro, triturar ele para aumentar a superfície de contato desse alimento para que as enzimas digestivas possam trabalhar tranquilamente. Além dos dentes, a nossa boca conta também com a língua, que movimenta o alimento por toda a boca, facilitando o processo de mastigação. E a língua também, ela detecta o alimento para ver se você vai poder engolir esse alimento, ou seja, deglutir, ou se você vai... Ui, é caca! Como você já fez muitas vezes. Então a língua protege um pouco o nosso trato digestório contra a entrada de alimentos contaminados, que estejam estragados. Ela já faz uma detectada para ver mais ou menos isso. E nós temos também as glândulas acessórias, que são as glândulas salivares, que vão auxiliar no processo de digestão. Fazendo o quê, Bilu? Nós temos 3 grupos de glândulas salivares. Nós temos as parótidas, que ficam aqui em cima, não dá para pegar. Nós temos as submaxilares, que ficam mais ou menos aqui, que são as parótidas são a maior, as submaxilares estão em segundo lugar, em maioreza, e nós temos as sublinguais, que também são as menores, e estão também juntas com as glândulas salivares para a produção de saliva, né? Para a produção de saliva. E saliva tem o que, Bilu? Saliva tem uma enzima chamada de amilase salivar. E por que amilase salivar? Porque essa enzima é responsável pela digestão do amido, que é um polissacarídeo, um carboidrato bem grandão, e também do glicogênio, que é outro polissacarídeo, um carboidrato também bem grandão. O amido é um açúcar encontrado geralmente em alimentos de origem vegetal e o glicogênio é encontrado em alimentos de origem animal. Essa amilase salivar, ela pode ser encontrada com o nome de pitialina e ela trabalha num pH muito específico, um pH neutro, um pH em torno de 7, que é o pH que nós temos na nossa boca. Além disso, a saliva que é secretada pelas glândulas salivares contém uma glicoproteína chamada de mucina. A função dessa glicoproteína é umedecer o alimento para que ele possa descer bem suave pelo nosso sistema digestório. Perceba bem que na boca nós temos a digestão mecânica, que é feita pelos dentes, mas nós temos também a digestão química, que é feita pela amilase salivar. Um detalhe importante é que os polissacarídeos que começam a ser digeridos pela amilase salivar na nossa boca, eles não terminaram de ser digeridos. Eles vão passar por outros órgãos do nosso sistema digestório para que a digestão esteja completa. E mais um detalhezinho importante. Esse alimento que você botou na sua boca, depois que ele está todo mastigado e babado, nós chamamos ele de bolo alimentar. E está na hora de, mandar ele para dentro e ver o que vai acontecer com ele. Primeiramente, esse alimento vai chegar na faringe. A faringe é uma estrutura que vai fazer a separação do sistema digestório do sistema respiratório. Existe uma válvula na faringe chamada de epiglote. Então, quando você engole o bolo alimentar, essa epiglote ela vai fechar a entrada do sistema respiratório. A nossa traqueia aqui está aqui na frente. E óbvio que o alimento, o bolo alimentar, só vai ter um caminho. Ele vai passar, então, para um tubo que tem aqui atrás da traqueia, chamado de esôfago. A função do esôfago é levar o alimento da boca até o nosso estômago, através dos movimentos que nós chamamos de movimentos peristálticos, que são feitos pela musculatura lisa do nosso esôfago. Um detalhe importante é que a partir de agora, até o final do nosso sistema digestório, todos os órgãos farão movimentos peristálticos para auxiliar a movimentação do nosso alimento. Um detalhe importante: se você comer uma banana e plantar bananeira, que louco, quem come uma banana e planta bananeira, o alimento ele não volta,
Por quê? Porque o transporte, a movimentação do alimento não tem nada a ver com a ação da gravidade, e sim graças aos movimentos peristálticos. Para ficar mais fácil de você entender, eu roubei aqui uma meia calça da minha mãe e peguei aqui o seu alimento. Você que come jornal, então peguei aqui o alimento. Então olha só o que vai acontecer. Você vai pegar esse alimento, ele vai sair da boca, ó, o bolo alimentar, e vai entrar no esôfago. Isso aqui não é uma meia calça, isso aqui é um esôfago. E olha agora, ó. Ó, vou dar até um passinho aqui pra frente, ó. Olha aqui, peraí, travou ali na goela, travou na goela. Olha agora, ó. Biribicatabamba, biribicatabamba. Olha o alimento descendo. Ó, plantei bananeira. Não cai. Biribicatabamba, 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 biribicatabamba. E assim o alimento chega no estômago. Quando o alimento chega no estômago, ele vai sofrer a ação de duas coisas. Primeiramente, a ação do ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico, que é produzido pelo estômago, ele serve para matar as bactérias que podem causar problemas de intoxicação alimentar para você. E ele também serve para permitir que uma enzima, uma protease chamada de pepsina, faça a digestão das proteínas no nosso estômago. Detalhe importante, o ácido clorídrico, ele também atua na desnaturação de proteínas que estão no nosso alimento. E sabe o que acontece? Quando essas proteínas são desnaturadas, as suas ligações peptídicas ficam mais expostas. E aí a enzima a protease, a pepsina, ela vai nessas proteínas e começa a quebrá-las em proteínas menores. No estômago, as proteínas não são digeridas totalmente. Elas são digeridas um pouquinho e o resto da digestão da proteína vai ser finalizada no intestino delgado. Graças ao ácido clorídrico, o estômago é um ambiente extremamente ácido, o pH é em torno de 2. Dá para você corroer um parafuso com esse pH. Então é bem ácido, justamente para facilitar a ação da enzima pepsina. O estímulo para a produção do suco gástrico, ou seja, do ácido clorídrico mais a enzima pepsina, vem de um hormônio que é secretado pelo próprio estômago. Esse hormônio ele é chamado de gastrina. Agora, momento, Philosophies of Life. Life. Se o estômago é tão ácido, por que as células estomacais não são destruídas? Primeiramente, não são destruídas porque o estômago ele é protegido por um muco que tem uma glicoproteína chamada de mucina, aquela mesma que tinha lá na saliva. Então esse muco ele protege as células estomacais contra o ácido clorídrico, principalmente. Além disso, essas células estão em constante mitose, o tempo todo elas estão se renovando, justamente para a manutenção da parede do estômago. Mas o The Secret mais importante, você vai ver agora nessa imagem. Bom, primeiramente eu queria que você entendesse aqui o estômago. Então nós temos aqui o estômago maravilhoso, lindo e sedutor. Aqui nós temos um esfíncter que controla aqui a entrada do alimento do esôfago para o estômago. E aqui nós temos um outro esfíncter que controla o quê? A saída do alimento do estômago para o intestino delgado. Mas o mais importante que eu gostaria de mostrar aqui para você é que o estômago, ele é cheio de dobras. Olha só, eu vou pegar um pedacinho da parede do estômago e vou ampliar ela aqui para você. Olha só, cheia de dobras. E o mais legal é o que você encontra nessas dobras. Olha só aqui que legal, ó. Então aqui você tem as dobras. Dentro dessas dobras, nós temos canais contendo várias e várias células. Essas células, elas são responsáveis pela produção do muco que vai proteger a parede do estômago, pela produção do ácido clorídrico e pela produção das enzimas digestivas pepsina. Agora, a pergunta clássica é a seguinte, como eu fiz ali para você. Por que o estômago não é corroído? Por que as células do estômago não são destruídas pelo ácido clorídrico? Porque aqui tem um The Secret. Olha só, eu peguei um pouquinho dessas células que estão nas cavidades estomacais
e ampliei ela aqui para você. O que acontece é que o ácido clorídrico ele não está dentro dessas células, por isso que elas não são destruídas. Essas células, que são chamadas de célula parietal, elas na verdade secretam para o interior do estômago, a cavidade estomacal, uma porrada de hidrogênio e cloro. E aí esse hidrogênio e cloro fora das células se combinam produzindo o ácido clorídrico. Então o ácido clorídrico não é produzido dentro da célula, e sim fora. E aí, claro que aqui fora, ou seja, dentro dessa cavidade do estômago, o estômago é protegido por um muco, aí ele não vai ser tão problemático assim. Um outro detalhe interessante é que no meio dessas células, além das células parietais que produzem aqui o ácido clorídrico, nós temos as células-chefes. Essas células-chefes, elas secretam o pepsinogênio, que em contato com o ácido clorídrico se transforma em pepsina, que é a enzima ativa responsável pela digestão de proteínas. As transformações que esse bolo alimentar sofreu no estômago, graças à ação do suco gástrico, é chamada de quimificação. Por isso que agora esse bolo alimentar que veio da boca passa a ser chamado de quimo. Nós temos dois esfíncteres no estômago. Um aqui que regula a entrada do quimo para o intestino delgado e um aqui em cima que faz a conexão do estômago com o esôfago. Às vezes esse esfíncter aqui de cima, ele tem algum problema e ele abre. E aí esse quimo que está extremamente acidificado, ele sobe. E aí parece que você está cuspindo fogo, que é o quê? A famosa azia. Algumas pessoas têm uma bactéria no estômago chamada Helicobacter pylori. Essa bactéria adora ambientes ácidos. Por quê? Porque ela consegue resistir a esses ambientes transformando ureia em amônia. A ureia é alcalina. E aí essa ureia fica ao redor da bactéria e ela fica numa boa nesse ambiente ácido. Só que ela é mó safadona. Sabe por que ela é safadona? Porque ela se alimenta justamente do muco que protege a parede do nosso estômago. E claro que se ela começa a comer esse muco, as células da parede do estômago ficam expostas a quem? A quem? Ao ácido clorídrico. E aí lesões começam a aparecer no estômago da pessoa. Parabéns, você foi bombardeado com uma úlcera, que pode ser muito grave e perigosa, tem que tratar. Úlcera não é gastrite, úlceras são feridas. Gastrite é o aumento da acidez dentro do nosso estômago. A função do estômago já ficou na tua cara, né? O quê? Digestão de proteínas. Só que tem um detalhe interessante. Alguns mas algumas substâncias são absorvidas já no estômago. Entre elas o álcool, por isso que a cachaça faz efeito muito rápido, e também a cafeína já tem absorção pela parede do estômago. É interessante salientar que quando você toma muito goró, tá lá goroseando, e você tá com uma taxa de álcool muito alta no teu sangue, o estômago percebe isso. O cérebro avisa ele, fala, o cara tá bebaço. A hora que ele meter álcool aí dentro, já sabe, né? Manda pra fora. É a hora que você dá o gole da morte. O que é o gole da morte? Você tá bebaço, aí você pensa que vai aguentar e você dá aquele golão. Aí você, malandro, você sente já o destino te chamando. Começa a salivar, começa a ficar coisa tensa e vomita. O vômito nada mais é do que movimentos peristálticos, só que ao invés de ser para baixo, malandro, eles são para cima. E aí sai tudo, miojo, açaí, macarrão, tudo aquilo que você comeu, mais o álcool. É uma defesa do nosso corpo para que você não coloque mais álcool no teu organismo. Um detalhe interessante é que geralmente quando você toma um porre de alguma coisa, o teu cérebro guarda a informação de que aquilo faz mal.
e geralmente você não consegue mais tomar aquela bebida. Muitas vezes você dá um golinho só e já dá uma vomitada. No meu caso, eu tenho um sério problema com tequila. Uma vez na faculdade tomei um porre de tequila e hoje eu não posso nem sentir o cheiro da tequila. E eu lembro uma vez, depois desse porre na faculdade, eu tava numa balada e eu cheguei numa gatinha manhosa. Falei, e aí, gatinha manhosa? Eu sou o Jubilu. Aí ela me olhou assim, metida. Eu comecei a desenrolar. Tava difícil. Aí ela falou assim, vamos tomar uma tequila? Aí eu, tequila, era uma gata, né? Tava ali no processo de acasalamento, vamos tomar uma tequila. E aí ela falou, eu pago. Aí, pô, de graça até injeção na testa, fui lá. O que aconteceu? Ela tava aqui do meu lado, veio o copinho, salzinho, biribi, nights. Na hora que eu virei junto com ela, a hora que já veio aqui, eu já virei pro lado e... instantâneo, mano. Nem chegou no olhos. Só que eu disfarcei muito bem. Eu cheguei aqui, ó, tomei... Já aqui, ó, eu olhei pra gatinha numa boa e uma menina atrás assim pra mim, ui, quieta. Botei um trident na boca 5 minutos depois. The woman don't cry, love is the way. Tem que ser malandro. Depois de mais ou menos 2 a 4 horas, o alimento, chamado agora de quimo, é mandado para o intestino delgado. Só que tem um problema. Esse alimento está ácido. E as enzimas do intestino delgado, elas trabalham em ambiente alcalino, num pH em torno de 8. Temos um problema. Qual é a solução? A solução que o intestino delgado encontrou é secretar secretina, que vai estimular o pâncreas, que é uma glândula acessória, ou seja, o alimento não vai entrar no pâncreas, mas o pâncreas auxilia o processo de digestão. Quando o intestino delgado secreta esse hormônio chamado secretina, o pâncreas joga dentro do intestino delgado, na porção inicial dele, que são os primeiros 25 centímetros, que nós chamamos de duodeno, vai secretar bicarbonato de sódio, que é um elemento que vai alcalinizar esse quimo, esse alimento que está extremamente acidificado. Além disso, o pâncreas vai secretar também no intestino delgado, na porção inicial chamada de duodeno, enzimas digestivas, como por exemplo a tripsina e a quimotripsina, que são 2 enzimas que estão envolvidas no processo também de digestão de proteínas. Lembre-se que as proteínas começaram a ser digeridas no estômago e agora a digestão dessas proteínas vão ser finalizadas no duodeno. Só que o pâncreas joga outras enzimas também no duodeno. Joga, por exemplo, lipases, que vão fazer a digestão de gorduras. Joga, por exemplo, nucleases, que vão fazer a digestão de ácidos nucleicos, DNA e RNA, que estão nos alimentos que você está comendo. Claro que o intestino delgado também secreta um suco chamado de suco entérico, e esse suco entérico também contém enzimas digestivas para digerir lipídios, para digerir açúcares que começaram a ser digeridos na nossa boca e tem que ser finalizado agora no intestino delgado, principalmente no duodeno. Então também tem o auxílio desse suco entérico. E o intestino delgado, além de contar com o pâncreas, que é uma glândula acessória, conta com a ajuda de outra amiguinha dele, na verdade um amigão, chamado fígado, que é outra glândula acessória. No caso do fígado, o fígado ele vai produzir a bile, bile, vai secretar a bile, e essa bile vai ser armazenada na vesícula biliar, que é uma bolsa que tem embaixo do fígado. Quando o alimento entra no intestino delgado, ali no duodeno, que é a porção inicial desse intestino, essa vesícula biliar joga a bile ali dentro. Essa bile, ela tem o que nós chamamos de sais biliares. São esteroides derivados do colesterol. E eles funcionam mais ou menos como um detergente. Fazendo o quê? Fazendo com que a gordura, porque a bile vai estar envolvida no processo
de digestão da gordura. Então, o que ela vai fazer? Ela vai deixando essa gordura menor, aumentando a superfície de contato para que as lipases, as enzimas, venham e digiram essa gordura. Só um detalhe interessante. A bile, ela funciona como um detergente, né? Ela funciona meio que para soltar essa gordura. Ela não faz a digestão da gordura. O processo que ela faz é emulsificação de gordura, que, significa basicamente facilitar a digestão da gordura e não digerir. Muito cuidado com isso. Interessante salientar que, como você viu, o intestino delgado, ele não trabalha sozinho. Ele conta com a ajuda do pâncreas, é o pâncreas e não os pâncreas, e também com a ajuda do nosso amigo fígado. O sinal que é mandado do intestino delgado para o pâncreas, para que o pâncreas jogue bicarbonato de sódio, enzimas digestivas dentro do intestino delgado, e para que o fígado funcione jogando ali a bile dentro desse intestino delgado, isso é feito por um hormônio chamado de colecistoquinina. Então, quando esse hormônio é secretado pelo intestino delgado, é como se o intestino delgado falasse assim: ei, pâncreas, pâncreas, por favor, bicarbonato de sódio. Ei, pâncreas, enzimas digestivas. Ei, fígado, bile, bile, agora bile. Intestino delgado é uma baga. Tem mais ou menos 6 metros, é o maior órgão do sistema digestório, extremamente importante, e é dividido em 3 partes. Os 25 primeiros centímetros dele é o duodeno, que eu acabei de falar para você, que é onde ocorre a digestão de todos os nutrientes. É ali que lipídios, carboidratos, proteínas, ácidos nucleicos, tudo é digerido. A digestão finaliza na porção inicial do intestino delgado, chamada de duodeno. Depois disso, o alimento digerido vai passar por 2 partes do intestino delgado, o jejuno e o ilho. Nessas 2 porções do intestino delgado, o que vai ocorrer é a absorção dos nutrientes e a absorção de água também. Essa absorção, ela é facilitada porque o intestino delgado, ele é cheio de vilosidades. E ele também é formado por células que têm uma especialização na membrana plasmática, chamada de microvilosidade. Então aqui nós temos o intestino delgado. Repare que dentro do intestino delgado nós temos um monte de dobras. Claro que essas dobras têm uma função, ou seja, aumentar a superfície de contato dessas paredes com o alimento que foi digerido para que seja absorvido os nutrientes. Repare também que, passando por dentro dessas vilosidades, nós temos os capilares sanguíneos, que é para onde os nutrientes serão direcionados para serem levados para o fígado. Só que um detalhe mais bacana ainda é que, além da parede do intestino delgado ser toda cheia de vilosidades, as células que formam essas paredes, elas possuem na sua membrana plasmática microvilosidades, aumentando muito mais ainda a superfície de contato para que a absorção dos nutrientes seja altamente efetiva dentro do intestino. Esses alimentos entram por essas células e depois são enviados para os vasos sanguíneos, que, como eu disse, vão levar esses nutrientes para o fígado, e aí o fígado é que vai fazer a distribuição de nutrientes pelo corpo. Um detalhe interessante é que, dependendo do nutriente, ele pode entrar nessas células de forma passiva, transporte passivo, por difusão, ou ele pode entrar pela forma ativa, ou seja, transporte ativo com gasto de ATP. Açúcares, por exemplo, monossacarídeos, geralmente entram de forma passiva sem gasto de ATP. Mas a glicose, assim como aminoácidos e vitaminas, precisam de ATP para ser mandado para dentro dessa célula e depois enviado para os vasos sanguíneos. Já os ácidos graxos e monoglicerídeos, que são nutrientes, que são produtos da digestão de lipídios, são enviados para dentro dessas células epiteliais do intestino.
Aqui dentro são transformados em triglicerídeos e esses triglicerídeos são revestidos de colesterol, proteínas e fosfolipídios, formando uma bolinha de gordura que nós chamamos de quilomicrons. Esses quilomicrons, eles são muito grandes para serem transportados pelos capilares sanguíneos. E aí, nesse caso, eles serão transportados pelos vasos linfáticos, que são maiores aqui, e aí são distribuídos pelo corpo. Acabou a digestão, acabou a absorção dos nutrientes, o que sobra é mandado para o intestino grosso. 1,5 metro de intestino. O intestino grosso, ele é dividido em 3 partes. Nós temos o cólon, o seco, que é conhecido como apêndice, e o reto. O cólon é a parte principal e é onde vai ocorrer a absorção de água. Na verdade, é a reabsorção de toda a água que foi utilizada durante o processo digestório. Saliva, por exemplo, tem água. Essa água tem que ser reabsorvida pelo nosso corpo. Isso será feito no intestino grosso, dentro do cólon. Além do cólon, nós temos uma estrutura bem pequenininha que é chamada de seco ou apêndice, né? Você conhece a apêndice? Ah, isso serve para dar apendicite, matar minha avó, não sei o quê. Mas, na verdade, o apêndice, ele tem uma função principalmente em animais ruminantes. É o local onde se depositam bactérias para fazer a fermentação e a digestão da celulose. Nós não temos essa capacidade porque nós não temos essas bactérias ali. Mas o nosso apêndice, ele tem uma função imunológica, né? Ali no nosso apêndice nós temos células de defesa, só que é uma função secundária. Portanto, quando tiraram meu apêndice, agora eu tenho AIDS, porque eu não tenho mais sistema imunológico. Não, nada a ver. Na verdade, a função dele imunológica ela é muito secundária e ele não faz falta quando é retirado. E nós temos o reto, que é onde nós guardamos a bosta, é onde o cocô fica lá armazenado até a hora de mandar o tiro de 12 e mandar ele para fora. Um detalhe interessante, uma perguntinha que eu gostaria de fazer para você é a seguinte: por que geralmente depois de comer dá vontade de fazer cocô? Porque quando o alimento começa a entrar pelo esôfago, começam os movimentos peristálticos por todo o sistema digestório e isso estimula o intestino grosso a mandar o que tem lá para fora, esperando o que está vindo, abrindo espaço para colocar o que está vindo. Por isso que dá uma vontade maravilhosa, geralmente ali na hora do Globo Esporte, que o cara vai lá e dá um tiro de 12 para ficar levinho e para esperar novos alimentos. Esse alimento que está no intestino grosso se transformando em fezes, ele é chamado de quilo. É só lembrar, eu fiz um cocô que tinha 1 quilo. E esse processo de formação das fezes nós chamamos de quilificação. Se esse cocô ficar muito tempo no intestino grosso, a água vai ser toda reabsorvida. E aí as fezes ficam secas. E aí você sabe o que acontece? Dificuldade para fazer cocô. Às vezes ocorre ao contrário. Às vezes você tem algum problema, alguma infecção bacteriana, alguma coisa desse tipo, ou faz parte do seu ser. Esse bolo fecal, ele fica pouco tempo no intestino grosso. E com isso a água não é reabsorvida a tempo. Daí vem, pum, 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 tiros de 12, pega na perna, pega no queixo, pega no teto, diarreia. É por isso que o grande problema da diarreia é a desidratação. Quando uma criança tem cólera, ela sofre de diarreia, ela morre desidratada. Por quê? Porque aquela água que era para ser mandada de volta para o organismo é perdida lá com as fezes. E se você não repor e não controlar isso aí, ela acaba morrendo desidratada. Um detalhe importante é que no intestino grosso existem bactérias muito benéficas para a gente, que estão envolvidas no processo de produção de várias vitaminas que são essenciais, como vitaminas do complexo B e a vitamina K. Existe uma bactéria que vive no nosso intestino que é chamada de Escherichia coli. E aí ela é usada para questões ambientais, para você ver se alguma água está contaminada com esgoto, com fezes, com cocô. Basta pegar essa água e ver a quantidade de Escherichia coli que tem ali. E aí, claro, que como a gente tem Escherichia coli no intestino grosso, se ela está lá na água, se a água está socada de Escherichia coli, é porque tem muita bosta naquela água. Você não pode nem beber,
nem nadar ali. Bora fazer um exercício para entender melhor como o sistema digestório é cobrado nas provas? Ninja China agora! Questãozinha da Universidade de Pernambuco. Baseando-se na relação de cada uma das alternativas com a figura e a funcionalidade de cada órgão, assinale a correta. Primeiramente, vamos identificar aqui os processos pedagógicos. Aqui nós temos o esôfago, que chega no número 1, que é o estômago, que vai para o número 3, que é o intestino delgado, a porção inicial que nós chamamos de duodeno. E aqui nós temos as glândulas acessórias. Nós temos aqui o pâncreas, que é o número 2, aqui o número 5 é o fígado, e aqui o número 4 é a vesícula biliar. Sabendo disso, bora para a letra A. O estômago, número 1, tá certo, sofre a ação da secretina. Secretina é um hormônio que é secretado pelo intestino delgado, que ao entrar em contato com o alimento, estimula a secreção do suco pancreático. Não, na verdade, a secretina ela vai direto para o pâncreas, que aí estimula a produção de suco pancreático, principalmente do bicarbonato de sódio. E o aumento da acidez estomacal. Mentira! A secretina, quando entra em contato com o estômago, reduz a atividade estomacal. Quem faz o aumento da acidez estomacal, quem ativa a produção de suco gástrico, é um outro hormônio chamado de gastrina, que é produzido pelo próprio estômago. Então tá errada essa A. Vamos para a letra B. A vesícula biliar, número 2. Ah, tá, o número 2 é a vesícula biliar, certo. Número 2 é o pâncreas, né? Tá errado. Possui a função de armazenamento da bile, certinho. Responsável pela saponificação de gordura. Saponificar gordura é deixar ela compacta. E, na verdade, a bile faz justamente o contrário. Abre essas moléculas de gordura para facilitar a sua digestão. Letra B está errada. Letra C. O duodeno, número 3, certinho, secreta a enterogastrona. Ai, Bilu, você não falou desse hormônio. Enterogastrona é um conjunto de hormônios liberados pelo intestino delgado, no qual nós temos a secretina e também a colecistoquinina. Esses dois hormônios, quando entram em contato com o estômago, reduzem a atividade estomacal, justamente para deixar a digestão aqui no intestino delgado muito mais tranquila. Então ele diz aqui na letra C, o duodeno 3 secreta a enterogastrona, um conjunto de hormônios, que atua na inibição da secreção do suco gástrico e da motilidade gástrica, da movimentação do estômago, tornando o esvaziamento do estômago mais lento. Exatamente, porque, imagina, aqui o intestino delgado está no meio do processo digestório, o estômago vai só de sacanagem, manda mais alimento aqui para dentro. Então, para evitar que isso aconteça, você tem a secreção desses hormônios. O gabarito aqui, letra C de sacola. Sacola tem C, ó, sacola, Mas vamos ver a D e a E, né? Vamos sentir o processo pedagógico inteiro. Letra D, o pâncreas, 4. O pâncreas é o 4, não. O pâncreas é o 2, o 4 é a vesícula biliar. Secreta as enzimas encontradas no suco pancreático que atuam diretamente no intestino delgado. Essa parte aí está certinha, mas a identificação do pâncreas está errada. E a letra E, o fígado, número 5, certinho, não possui uma função que o ligue diretamente à digestão? Claro, ele que tem, ele produz a bile, que vai ajudar na emulsificação de gordura. Tá errado, mas apenas a destruição e excreção de metabólitos, como álcool e os medicamentos. Isso é uma das funções do fígado, mas ele também está envolvido na digestão. Nesse momento, o seu cérebro está cheio de informação. Agora eu vou te mostrar uma animação para que a gente possa revisar todos os processos que ocorrem durante a digestão. Bom, então aqui nós temos o sistema digestório, começando aqui pela boca. Lembre-se então que você vai pegar o alimento, vai mastigar. Aqui nós teremos a digestão do amido e do glicogênio pela enzima pitialina e depois esse alimento vai ser deglutido. Vai passar pela faringe. E aí nós temos o fechamento da glote, para que o alimento não vá para a traqueia, não pare no seu pulmão. E ele desce pelo esôfago, redondo, através dos movimentos peristálticos.
chegando ao maravilhoso estômago, que já está esperando o bolo alimentar com o seu suco gástrico bem ácido, com uma enzima chamada pepsina, para iniciar a digestão de proteínas. A partir daí, o alimento será enviado para o intestino delgado, passando primeiro pelo duodeno, aonde nós vamos ter a digestão completa do alimento, e jejum de ilho, aonde nós vamos ter a absorção desses nutrientes e de água. Nós não podemos esquecer que para fazer a digestão completa do alimento, o duodeno, a porção inicial do intestino delgado, precisa da ajuda do pâncreas, com bicarbonato de sódio e com enzimas digestivas, e ajuda do fígado para mandar a bile aqui dentro para a emulsificação da gordura. O que não presta vai para o intestino grosso. Primeiramente, vamos dar uma olhadinha aqui, nas vilosidades do intestino delgado. Olha só como ele é cheio de vilosidades. Olha o alimento aqui, Essas vilosidades contêm vasos sanguíneos. E aí vai ser absorvido o alimento e ele cai na corrente sanguínea e é enviado para o fígado para a distribuição de nutrientes. O que sobra vira cocô. Entra aqui no intestino grosso, o intestinão grosso, principalmente aqui no colo, onde tem absorção de água, sais minerais, vitaminas, produção de outras vitaminas e depois, cabum, cocô neles. Mais moleza que isso, só sopa de minhoca. E lembre-se sempre que quando você sorri para o mundo sorri de volta para você.